Neste Bitalk vamos falar com o Diogo Matos, o verdadeiro indie hacker. Sabes o que é um indie hacker? Sabes o que é bootstrapping? Sabias que podes aprender a programar e a fazer marketing com o ChatGPT? Com o Diogo vamos descobrir todos os hacks do marketing para lançares a tua empresa. Isto é o típico projeto de um indie hacker, digamos assim, não é? Sim, diria que sim. Então talvez o segredo do indie hacker é conseguir endereçar problemas pequenos, num Normalmente é um pequeno, problema muito de nicho, não é? e que também não é interessante para os outros. Não é interessante Sim. para os grandes porque não é grande o Exatamente. suficiente. Se é um problema grande, alguém com mais recursos vai o atacar e vai o atacar melhor, não é? Não, Já te aconteceu, não é? já me aconteceu. Mas acho que é aquele erro da praxe, não é? Que é Diogo, tu consideras-te um indie hacker? Sim. O que é um indie hacker? Acho que podia resumir como alguém que olha para uma oportunidade de negócio, não é? Normalmente em software, e pensa primeiro, ok, como é que eu faço isto? Bootstrap, não é? Bootstrap é, portanto, com as pratas da casa? Exato. E em vez de pensar, ok, eu tenho uma ideia, preciso primeiro de capital para a fazer, não é? Ou seja, tens uma abordagem muito mais. Lá está. Direto ao mercado. E poupada, basicamente. Gastas poucos recursos, tentas validar o mais rapidamente possível, não é? Ahm, e vês o que é que o mercado te diz, basicamente. E depois podes decidir fazer o que tu quiseres, não é? Tipo, acho que esta também as pessoas às vezes pensam que é tipo, são anti-VCs, não é? Não querem investimento Não de querem qualquer dinheiro de forma. investidores de Exatamente, venture mas capital? eu não vejo assim, eu vejo só mais como podem ter essa opção em aberto, mas não é o único caminho, não é? Ou seja, no início têm mais controle e conseguem validar e ter um feedback mais rápido do mercado, não é? E depois decidem o que é que fazem. Mas também tem muito menos pólvora de ataque, digamos assim, né? Sim, sim. Eu não tenho dinheiro para experimentar mais coisas. Ou seja, a ideia tem que ser mesmo boa, não é? Porque senão rapidamente é preciso desistir dela. Não sei, porque às vezes também vês muitas startups que tu olhas e têm muito capital, não é? E não sabem o que fazer com mas aí ele. a ideia não tem que ser muito boa. Porque Mas- eles, como têm capital, podem queimar durante muito tempo. Sim, Agora, se tu não tens capital e avanças com um projeto, ou ele dá, ou então tens de desistir dele rapidamente e apostar noutra coisa. Ou encontrar uma forma de continuar a injetar capital sim, nesse projeto. sim, que acho que é Mas, isso. mas aí já deixas de ser Deixas de ser. bootstrap. Aí deixas de. O que acaba por acontecer Já não, muitas já vezes não és indie. sim, o que acaba por acontecer muitas vezes é as pessoas têm empregos ou são freelancers ou o que seja e têm esta ideia e tendo uma validade de alguma forma até verem calma. Estou aqui a ter alguma atração. Alguém me pagou, não é? Ahm, há aqui interesse. E com base nisso começam a perceber, ok, eu tenho que investir mais noites e mais fins de semana nisto até terem dinheiro suficiente, ok, agora posso estar a 100% nisto, não é? Portanto, estás a dizer há muitos indie hackers que têm o seu trabalho Sim. normal, né? Portanto, trabalham numa empresa Acho, qualquer, diria têm que um salário, 90%, sim. saem às 6 da tarde, ou às 5, ou às 7, Sim. ou que seja, vão para casa, dão de comer aos putos, dão banho aos putos, metem-nos na cama e depois sentam-se à frente do computador a trabalhar no seu projeto de hobby, Uhum. digamos assim, que pode ser, ele trabalha na área da IT, ou é um project manager, não sei o quê, e depois no hobby dele ele está a fazer um pequeno software onde pessoas que tocam flauta conseguem visualizar as músicas deles. Basicamente, sim, Né? exato. E começa a trabalhar nesse hobby, começa a construir a empresa com a prata da casa, né? Portanto, lança um sitezinho, vai aos fóruns procurar pessoas que estão interessadas em flautas e diz: Olha, eu tenho este software, experimentem lá ver se gostam, não é? E começa a ver os números no site dele e no produto dele e ver se as pessoas começam a usar o produto. Né? Basicamente. Talvez Isto é aí- o típico projeto de um indie hacker, digamos assim, né? Sim, diria que sim. Então talvez o segredo do indie hacker é conseguir endereçar problemas pequenos, não é? Sim, Que sejam sentidos, ou seja, tem que ser uma dor grande num Normalmente é um pequeno, problema muito de nicho, né? muito exato. nicho, e que também não é interessante para os outros. Não é interessante Sim, para os grandes porque não é grande o exatamente. suficiente. Porque se for já um problema grande, pá, facilmente depois é comido, não é? Porque alguém copia a ideia e dá-lhe Sim. escala. Sim. Se é um problema grande, alguém com mais recursos vai o atacar e vai o atacar melhor, não é? Claro. Isso é um problema de nicho, basicamente. Começam com esse nicho, conseguem estar lá o tempo inteiro
esse pequeno nicho vai sustentando, depois pá, cada um decide o que é que faz, não é? Podem decidir, olha, vou manter-me assim, não quero crescer o negócio, não é? Escolha própria e querem manter-se assim, ou dizem, ok, este nicho está feito, qual é que é o próximo? Uhum. Tenho mais um nicho relacionado com o nicho original, ou tenho se calhar outra ideia que eu gostava de lançar, não é? Que também seja um nicho pequeno e tens assim diversas empresas pequenas, não é? Que pronto, sustentam a essa pessoa, uma pequena equipa, não é? E por aí fora. Lá está. Mas a ideia geral é que tu começas com. Mas tu tens ideia que as pessoas que fazem esse tipo de projetos têm mais do que um? Eu diria que sim, porque tal como estavas a dizer das chances de estar certo, não é? Ahm, o que eu vejo é que, e é que eu também acabo por fazer, é tu experimentas muito rápido e vês se funciona, e se não funcionar, vais para o próximo, entendes? Certo. E tu, para ver onde é que há aquela atração inicial, há muita gente que fica ali tipo meses e meses e meses a tentar fazer algo que não funciona, não é? E faz algumas iterações, mas não funciona. Já te aconteceu, não é? Já me aconteceu. Mas acho que é aquele erro da praxe, não é? Que é tu ficas ali e estás agarrado àquela ideia, tens um amor Bebé. pela ideia e depois chegas ali a um ponto em que dizes: não, ok, vamos encarar a realidade, isto não vai dar. E depois, mas lá está, o facto de estás sempre a testar, eventualmente vais conseguir encontrar uma coisa que funciona, e como, como estás a testar várias coisas, estás sempre a aprender mais e mais e mais, basicamente aumenta as chances de identificares uma oportunidade boa a seguir, não é? Seja até tipo um bocado de compounding effect, não é? Uhum. Tu basicamente, conforme testas, conforme validas, estás a aprender mais, e isso vai fazer com que na próxima vez estejas melhor a fazer marketing, na próxima vez estejas melhor a criar o produto, na próxima vez utilizes tecnologias melhores, na próxima vez consigas criar um posicionamento melhor para esse produto, e lá está, as chances de sucesso vão aumentando e aumentando. Testaste uma fintech numa semana. Sim, não sei se já foi uma ou três, digamos, três. Como é que se testa uma ideia numa semana? Porque normalmente a pessoa pensa, ok, vou testar uma ideia. Oh Zé, anda cá, tenho uma ideia. Olha, a minha ideia é isto. Essa ideia é horrível. Essa ideia é espetacular. Está testado. Mas Uhum. não foi bem assim que tu fizeste. Não, ou seja, para dar um contexto, a ideia na altura era que existe um problema em Portugal, não é? Que tu. Só um? Estou a ser Queres otimista. abrir essa porta aqui na nossa discussão tão cedo? Há este problema Ok. muito específico em Portugal, que é: tens muitas empresas que querem ter pagamentos de subscrição ou simplesmente aceitar pagamentos online e usam um software chamado Stripe. Mas outros softwares semelhantes também funcionam para isto. Ahm, mas depois, devido à forma como a autoridade tributária encara a receita das empresas, não é? Se não for, se a fatura que correspondente a esse pagamento que recebeste na Stripe não for emitida por um software de faturação, não é válido. Ou seja, tu tens de ter uma fatura num software de faturação qualquer para Certificado. contar, exatamente, para contar para as receitas da empresa. Ou seja, tens que. Basicamente um processo manual, não é? Recebes um pagamento no Stripe e depois tens que registar isso num software qualquer No software que tu utilizas. na faturação para que isto seja válido. Agora, para um pagamento isto é tranquilo, não é? Agora imagina fazeres isto para 50, 100, 1000 pagamentos por mês, não é? É impossível, não é? Tens ali imensa burocracia, imenso trabalho manual. E depois as opções, não havia opções no mercado para fazer isto, não havia uma integração nativa dos softwares de faturação com o Stripe. O Stripe também não tinha qualquer solução para integrar com eles, nada, não havia nada. E então eu tinha este problema e pensei, ok, como é que eu resolvo isto, não é? Tipo, tive aqui a olhar para as opções, vi, por exemplo, havia algumas integrações no code, não é? Ou seja, com o Zapier e por aí fora, que tu podes pegar e basicamente ligar às APIs, simplesmente uma dashboard, não é? Que não era perfeita, não é? Mas depois não havia muito mais. Então eu construí uma landing page. Landing page, uma página Sim, web simples. sim, Né? era só uma página. Descrevi o problema, descrevi o que é que fazia, descrevi como é que funcionava e. Como é que funcionava uma coisa que tu não tinhas? Exatamente. Mas o conceito estava lá, não é? Ou seja, tens uma fatura do Stripe, vou-te a registar de forma automática num software de faturação. Era isto, não é? Era isto que eu explicava. Na altura também tinha lá um preço e
é isto. Pronto, era a página, podes te inscrever aqui, punhas um Portanto, e-mail. só resumo até agora. Portanto, identificaste um problema que na verdade é um problema que tu vivias, Sim. percebeste que era um problema muito de nicho, Uhum. não é? Criaste uma página web e descreveste aquilo que estaria na tua cabeça que poderia vir a acontecer se tu criasses aquele produto e aquela empresa e etc. não é? Exato. Portanto, criaste as aparências, no fundo. Sim. Mas só testaste um preço. Testei um preço, testei posicionamento daquilo e era isto. Depois tinhas lá um formulário. Podias de... ter testado vários preços, não era? Podias ter várias Sim, eu landing depois eu pages. fiz, eu já vou chegar a essa parte que eu depois Aham. fiz lá alguma pesquisa, não é? E lá está, tinha lá um formulário, que era, parecia um formulário de inscrição, não é? Normal. E depois tu metias lá um e-mail e vias: ok, obrigado pelo teu interesse, na verdade isto não está construído. Eu digo-te quando tiver novidades, não é? Afinal, isto é banha da cobra, mas obrigado por dizer que estás interessado. Não fiquei com dinheiro de ninguém, por isso é tranquilo. Se calhar ficaram algo desiludidos, não é? Mas eu depois também, lá está, se fosse necessário, eu Depois mandava um e-mail. surpreendeste. Como? não é? Não, mas Surpreendeste mais tarde. explicou. Sim, era uma fez todo sentido. explicação de, ou seja, eles estavam à espera de começar a usar um produto, mas na verdade não existia, não é? E lá está. Então eu lancei isto como se fosse uma coisa real. Não disse, estou a testar esta ideia, quero ver se há interesse no mercado e não sei o quê. Não, eu simplesmente lancei isto, LinkedIn, Twitter e por aí fora. Portanto, lançaste nas redes sociais. Exato, lancei nas redes sociais. E depois comecei a contactar pessoas e basicamente a fazer tal pesquisa de mercado. Quantas Não é? respostas tiveste? Já não me recordo, mas algumas dezenas na altura. Porque lá está, estava a fazer muito este contacto manual, não é? Pessoas que poderiam estar a usar o Stripe ou que até efetivamente usavam o Stripe. Eu perguntava-lhes, ok, tenho este produto, parece interessante. Depois começava a avaliar as respostas e o que é que eu acabei por descobrir, não é? Que é, havia pessoas que... Havia imensa gente com este problema, ok? Mas havia depois empresas que já tinham chegado a uma dimensão considerável, então simplesmente fizeram aquilo dentro de casa, não é? Ou seja, A integração sim, fizeram eles. conectaram, escreveram eles o código, da forma como eles queriam, tudo mais. Depois havia empresas que tinham este problema, mas não estavam na tal dimensão das 100 faturas por mês, estavam ainda se calhar nas 10, eles não se justifica o preço, não é? Prefiro, Compensa mais fazer à mão. faço manualmente e tal. E lá está. Depois havia as pessoas no meio que basicamente eu comecei a falar com elas, mas depois descobri que isto iria exigir bastante esforço de programação, porque, ou seja, o que pareceu uma ideia, conforme fui explorando como é que podia construir isto real, não um produto real, descobri que na verdade havia muitos casos outliers, não é? Ou seja, como é que eu trato de certas faturas muito específicas, ou se a fatura vem de outro país e por aí fora. Havia muitos casos assim. Para um grupo de empresas que nem era assim tão alargado e que depois tinha outro problema, que é não havia um canal de distribuição muito fácil nem muito forte de chegar a essas empresas, ou seja, eram produtos muito complicado de construir, tinha muitos casos específicos, não é? Porque ao contrário de uma empresa grande que faz e faz para o caso específico que quer, não é? Eu tinha que estar ali a acomodar uma série de casos e ao mesmo tempo não havia não é? Não havia, sei lá, um grupo de Facebook de pessoas que têm um problema de não conseguem conectar Stripe com software de faturação, Você não não é? conseguiste identificar nenhum canal muito específico onde tu pudesse investir Exato, para adquirir exato. clientes. E depois tinha a limitação do preço, não é? Porque havia sempre aquela barreira de eu pago X por um software de faturação, eu não quero uma ferramenta que me conecte a isto que seja 3 vezes mais cara, não é? Ou seja, tinha ali uma série de barreiras que basicamente deu para deduzir, não é? Porque através do feedback das pessoas, ao apresentar aquilo como produto real, tu consegues ter uma percepção melhor daquilo que elas querem. Que, lá está, isto não havia, podia fazer, ia fazer receita, era lucrativa, não me Não era parece. negócio. Não era um Trabalhar para negócio. aquecer, no fundo. Basicamente, sim. E pronto, poupei vários meses de trabalho e tirei algumas lições sobre isso. E é engraçado porque isto só é possível hoje, não é? Fazer indie hacking ou fazer este tipo de testes, fazer este tipo de lançamentos de empresas há 20 anos era impossível. Não sei, será? Pelo menos não era tão fácil como é hoje É em porque dia. tu hoje tens os canais digitais e com os canais digitais Sim. consegues atingir uma audiência específica, Uhum, porque tu estás sempre a falar de produtos de nicho. sim. Ora bem, um nicho é um nicho, se for no mercado pequeno, um nicho não é negócio.
É Uhum. demasiado nicho. Quando falas no mercado global, o nicho pode se tornar muito interessante, porque podem ser milhares ou milhões de pessoas com o mesmo problema, não é? Portanto, e aí deixa de ser um nicho. É um nicho em termos de solução do problema em si, não é? Mas a dimensão do mercado passa a ser interessante. Portanto, e tu consegues, se encontrares os canais certos, coisa que tu tiveste essa dificuldade de encontrar o Uhum. canal para lá chegar, se encontrares o canal certo para distribuir o produto, para divulgar o produto, tu de facto consegues atingir esse mercado. Não é só isso, repara, ele lançou um website, foi numa plataforma no conto, provavelmente no Unicorn Platform, uma Sim, coisa sim, desse sim, género. sim. Pá, é literalmente chegares lá, escolheres um template, Exato. mudares os textos e as imagens. Pá, é Deve uma ter cena que demorado se tu 2 souberes o que horas. queres escrever, demoras 1 ou 2 horas. Uhum. Sim. Antes não, querias fazer um site, tinhas que Sim. arranjar um servidor, codar o HTML todo, não é? Uhum. Programar o HTML, programar o Um web CSS, designer. um web design, onde é que vais Sim. arranjar imagens? Não é? Não podes ir ao chat GPT para ele fazer o copy do site, Sim, não é? sim, sim, sim. Portanto, existe uma data de ferramentas hoje em dia que permitem a qualquer pessoa lançar um negócio Sim. muito mais facilmente. Tal como fazer um website hoje é mais fácil, também fazer um podcast é mais fácil. A grande dificuldade é encontrar excelentes convidados. E é para isso que conto contigo. Sugere. Lá está, eu acho que havia possibilidades, mas lá está, era mais difícil, não era impossível. Porque já há 20 anos atrás tinhas, sei lá, revistas que eram específicas para um interesse, um certo nicho, não é? Podias enviar tipo direct mail, ou seja, as cartas, não é? A publicidade às caixas de correio de certas pessoas, não é? E, e tu podias pôr um anúncio numa revista, por exemplo, sem ter um produto, não Já é? estás a gastar dinheiro. Estás a gastar dinheiro, certo? Mas isso também é outra questão, que é, tu podes, se achares que isso te vai dar uma avaliação mais rápida, compensa gastar dinheiro, não é? Se estás a pensar, ok, tenho que gastar Mas usando podias números. convencer a escrever um artigo ou uma notícia sobre o produto, isso também ajudava, não é? Sim, Mas esse ponto é interessante, não é? Porque o que estás a dizer é: se eu vou demorar 10 horas ou 2 dias a testar isto através deste caminho, mas não gasto 1 euro, uhum, provavelmente esse caminho é mais caro do que tu gastares 100 euros num sítio que é pago. sim, É veres quanto é que vale o teu tempo à hora, não é? exato. Se quiseres gastar 48 horas a fazer uma tarefa, quanto dinheiro é que estás a gastar? É Exato. custo-oportunidade. Lá está, tu podes ter uma decisão, ok, que tenho, usando números redondos, tenho um investimento de 5.000 euros para fazer numa aplicação qualquer. Um número muito baixo, não é? Mas para números redondos, 5.000 euros. Eu posso fazer isto e tiro as mesmas aprendizagens ou muito semelhantes como se gastasse 500 euros em publicidade online. O que é que vale mais, não é? Agora não contando o tempo, não é? Também Uhum. que vais gastar em cada coisa, não é? Tem um bocado de ver o retorno disso. Lá está. Eu acho que depois também nestes projetos nichos tens o problema que tu gostavas de validar mais rápido, mas também não tens muito capital disponível para o fazer, não é? Ou seja, tens que ser um bocado mais criativo. Ou se tens capital, tens que gastar o teu dinheiro próprio para o fazer. Mas também acho que acaba por ser às vezes benéfico porque consegues ser muito cirúrgico e ok, este é o meu problema, esta é a forma que eu acho que tenho de validar, vou testar, não é? E às vezes pode dar. Consegues ter Acho que há muita gente em Portugal a fazer isso. que eu conheça. Não, não. Malta, escrevam-nos, nós queremos saber quem vocês são. Exemplos. Conheço Dá-me se calhar meia dúzia de pessoas que já fez assim projetos Uhum. e que basicamente mantiveram-se assim uma empresa pequena, não é? E que não tem planos, porque empresas sem financiamento externo tens muitas, não é? Agora que mantêm-se pequenas e tentam ser o mais eficientes possíveis, isso aí é mais difícil de encontrar. Porque na verdade o sonho, digamos assim, de um indie hacker é ter vários pequenos negócios, não é? Não é ter um grande negócio, é ter várias pequenas coisas que têm uma boa faturação, que têm custos baixos, muitas vezes nem pessoas têm, não é? É ele Uhum. que de vez em quando tem que ir lá fazer umas coisas, essencialmente são produtos digitais, como tu disseste e bem, porquê? Porque precisam de menos pessoas, não é? Uhum. É mais difícil fazer um café sem pessoas do que fazer Sim. uma ferramenta digital sem pessoas, não é? Portanto, eles procuram. Não sei, estava a tentar ler a mente de pessoas que fazem isso. E porquê fazer essa loucura? Porque na verdade estás constantemente a bater com a cabeça na parede, estás sempre a falhar, estás sempre a testar coisas novas, estás sempre a Sim. falhar.
Sim. não é? Até o momento em que acertas em qualquer coisinha, depois, não, afinal não. Afinal isto não vai dar. Exato. Sim, não sei se. O que é que está na vossa mente? O que é que se passa aí? Hum, O que é que tu procuras? Porquê esse estilo de vida? Porquê é que tu tomaste essa decisão? o meu background, de certa forma, é marketing, não é? Ahm, e eu comecei a fazer isto também por interesse, porque eu comecei a ler e tipo, meu Deus, há aqui pessoas que estão a construir negócios e fazem 10, 20, 30 mil euros por mês, não é? E são só elas, não é? Tipo, não têm mais ninguém, não têm empregados, não têm chatices com nada disso, não é? São só elas. E então, essa história original ah, atraiu-me, não é? Achei que era interessante, não é? Depois, conforme comecei a construir coisas, é que percebi, ok, isto até é de certa forma motivador, não é? Porque tu estás a criar algo de raiz, tu testas muito rápido e acaba por viciar um bocado, que é, tu tens uma ideia, durante, sei lá, numa terça-feira, no fim de semana a seguir já estás a construir essa ideia, ou até no próprio dia. Passas algumas semanas a desenvolver alguma coisa muito rápida, mandas ao mercado, não é? Vês o que é que o mercado te diz e começas a ver números a crescer e tu, ok, isto aqui tem potencial, isto aqui não tem. Então é aquele jogo constante, não é? De tu vês como é que se isto pode funcionar, não é? Que acho que acaba por ser o que toda a gente que tem uma empresa ambiciona, não é? Tens aquele bichinho por criar, não é? Mas acho que aqui, quando estás indie, não é? É questão de que, lá está, tu basicamente sabes que tens controle sobre aquilo, podes tomar o rumo que quiseres, não é? Não sabes que não estás preso a uma só coisa, até porque, por exemplo, há muita gente que cresce até um certo ponto, depois põe o negócio à venda, encontra um vendedor, fica com várias dezenas de milhares ou centenas de milhares no banco, pronto, tá bem, não é? Pode juntar-se à próxima aventura, não é? E, e lá está. E acho que é esse bichinho, não é? Estás a criar coisas e estás a criar constantemente, ahm, e tens muitos projetos em mãos que te mantêm ativo e consegues estar sempre a aprender. Neste momento eu estou a aprender a programar porque estou a construir projetos que requerem programação, não é? Ou seja, não fui a um free code camp ou algo assim para aprender. Eu, tipo, simplesmente tenho uma ideia, começo a programar, ahm, e vou. Nem é provar, começas a descobrir como é que podes montar essa ideia, Exatamente, né? Porque a sim. primeira que estavas a falar até foi pelo Zapier, Uhum. que aquilo Sim, não sim, precisa sim. programar, é só mexer Sim. caixinhas e coisas, né? Exato, exato. E lá está, eu não vou ser um programador, não é? Que sabe tudo sobre certas linguagens de programação. ah, Simplesmente vou resolver problemas que eu tenho, não é? Ou seja, se eu preciso de fazer com que um botão mude de uma cor para outra, eu vou aprender a fazer isso. E é só isso, não é? E vou ser também. Estou a ser muito restrito naquilo que estou a aprender porque eu não preciso de aprender tudo. Eu não preciso ter um website com animações todas incríveis, não é? E que ah, visualmente são muito boas, mas que lá está, não me ajudam a validar a ideia, não me ajudam a chegar ao objetivo que eu tenho. Mas repara, hoje em dia, com a quantidade de ferramentas que tu tens, ou que começam a aparecer, algumas delas começam a aparecer até com a inteligência artificial, e com no-code, tu praticamente podes testar ideias muito mais rapidamente, não é? Sim. Ou seja, Muito mais rápido. muito mais rapidamente. Portanto, eu acho que a tendência real vai ser para o indie hacking ser de facto massificado. Uhum. Sim, sim. É E engraçado isso que eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Eu estava a pensar, a vossa população, esta população vai crescer vai claramente. crescer brutalmente. E vai ser muito interessante porque isso significa uma grande especialização na prestação de serviços, não é? Que provavelmente levará depois a um federalismo. Ou seja, se calhar vai haver uma data de gente a resolver problemas que estão muito próximos uns dos outros, não é? E que possam começar também, numa fase seguinte, a criar teias de colaboração ou redes de colaboração, Uhum. não é? Que podem, no fundo, indiciar novas formas de organização empresarial, Uhum. não é? Em que cada um tem a sua parte dentro de um negócio maior, dentro de uma prestação de serviços, porque eles vão conseguir juntar um conjunto de ferramentas que resolvem problemas específicos, mas que em conjunto, se calhar, resolvem um grande problema
e conseguem ser uma oferta interessante Sim. para clientes maiores, não é? Uhum. E podem emitir uma fatura em vez de emitir assim 50 faturas, não é? Uhum. E depois resolverem e distribuírem o dinheiro entre si de acordo com o contributo que cada um deu para aquilo. Uhum. Isto de Sim. facto é um modelo Faz sentido para ti isto, esta Sim. visão? Ou seja, se pensares, isso já acontece, por exemplo, com freelancers. Ou seja, tens um freelancer que é incrível a fazer UI design, e outro a fazer UX, e outro a fazer back-end, e outro a fazer front-end, e o outro a fazer marketing, não é? Ou seja, eles são especialistas, cada um à sua maneira, e eu sou uma empresa que preciso de 3 destas pessoas, não é? Eu encontro um deles e é tipo, ok, tu precisas dos 3 serviços. Eu vou-me junto-me a eles, eu estou sempre a trabalhar com eles. Vamos fazer tipo aqui uma equipa, tu falas connosco, é como se só estivesse a lidar com uma pessoa, nós te coordenamos entre nós e não tens de preocupar com mais nada, não é? Ou seja, é uma união de serviços, e já começas a ver isso, que é, lá está, tipo, pessoas cada vez mais a especializarem-se e depois a unirem forças para que consigam complementar onde as skills dos outros falham, não é? Ou as skills próprias falham, para conseguir ter projetos maiores, não é? E assim, basicamente estão a acrescentar mais valor ao cliente, acabam de conseguir cobrar preços mais altos e ter mais estabilidade naquele projeto. Ou até podem cobrar preços mais baixos, mas ganharem mais, não é? Porque essa é que é a realidade. Quando tu estás inserido numa grande estrutura, tu Sim, tens de pagar os custos da estrutura. sim, Portanto, o teu salário, o teu trabalho para um cliente, quando a empresa fatura, vem não só o teu custo que tu colocaste de trabalho, mas toda a estrutura da empresa, não é? E se tiveres o azar, todos os outros teus colegas têm projetos que não dão dinheiro, pá, convém que esse projeto pague a estrutura toda da empresa, senão temos que fechar a empresa. sim, sim. Quando tu começas a partir as empresas e a atomizar as empresas, os custos centrais começam a descer, porque o custo passas a ser ou ao tu, as tuas contrário, ferramentas. depende do Sim. modelo, ou podem subir, porque cada um vai ter que duplicar estruturas, mini Mas é mais estruturas. Não porque flexível. estás a adaptar esta nova realidade à realidade atual. O que vai acontecer nessa realidade é, ao partir as empresas, os próprios fornecedores de serviço também se partem, são Uhum. mais de nicho, fazem produtos mais de nicho, são muito específicos naquilo que fazem e podem cobrar menos. E não só tu, aí passas a ter a estrutura como prestador de serviço, ou seja, os elementos da própria estrutura, como são essenciais também para o negócio de todos, passam a ser um prestador de serviços, ou passam a ser vários prestadores de serviços, não é? Imagina que é necessário. Freelancers, estes três São freelancers. freelancers, exatamente. Juntam-se todos juntos, é como se fosse uma entidade a prestar um serviço, né? Sim. Amanhã há um cliente um bocadinho diferente, por acaso não precisa da parte de marketing, mas precisa da parte de branding, eles vão buscar outro e juntam-se Sim, dois sim, sim. do anterior e um novo, Sim. né? Pessoas a Isso tem, pensar. isso tem a ver com as novas formas de organização de trabalho, que nós várias vezes falamos sobre isso, não é? Portanto, ou seja, nós vamos, de facto, com o trabalho à distância e com a especialização das pessoas e com a capacidade, com as capacidades tecnológicas que vão continuar a ser desenvolvidas e vão ser cada vez maiores, como é evidente, nós vamos criar novas formas de organização de trabalho. Uhum. E para além de criar novas formas de organização de trabalho, como esse exemplo que tu deste, não é? As pessoas juntam-se para prestar um serviço em concreto e amanhã juntam-se com outros para prestar o serviço em concreto, ou em simultâneo está a prestar 3 serviços ou 4, não é? A vários clientes, com pessoas diferentes, não tem que ser as mesmas, não é? Isso é uma parte. A outra parte, que é aquilo que estávamos aqui a falar, é em termos de pequenos negócios, não é? Também cooperar entre si para terem uma oferta diferente, Uhum. não é? E isso é perfeitamente possível, não é? Inclusive, tu podes ter a esse nível investidores que estão interessados em ter uma oferta para um determinado mercado, não é? E que vão à procura de soluções de nicho que satisfaçam aqueles problemas que eles querem endereçar. Por certo? exemplo, dá um exemplo prático. Imaginemos que há um conjunto, foi identificado, tu identificaste um problema com o Stripe, não é? Se calhar há vários outros problemas que têm a ver com o Stripe, vários outros problemas que têm a ver com a faturação e com a emissão das faturas e com a contabilização disso, etc, etc. Ou com outras questões mais especificamente legais de Portugal, não é? Exatamente. Uhum. E que tu queres ter uma oferta para isso, vês que há um nicho muito interessante, mas para desenvolver aquilo vai ser muito complexo, como tu próprio chegaste à conclusão. Mas vais ver que há 3 ou 4 gajos que já desenvolveram coisas que resolvem parcialmente essas soluções, mas se os juntares a todos e puseres mais um pozinho de qualquer coisa que lhes falta, não é? Vais ter uma oferta
mais globalizada para quem utiliza esses métodos de pagamentos, não é? E no fundo esse fornecedor externo quase que teria um consórcio de empresas no país, não é? Certo. E quando algum cliente está com dificuldade diz, olha, nós temos aqui um consórcio que te vai ajudar neste tipo de Uhum. problema. Sim. Até pode ser um Engraçado. canal de vendas, não é? Ele passa a ser um canal de vendas Yeah. para aquela gente toda, não é? Sim. E então agora estás a ver no espaço, por exemplo, das newsletters. Tu tens 1001 plataformas de newsletters, não é? Sim, E tu tens uma newsletter, não é? também. E, e lá está, tu agora tens. Todas elas têm uma funcionalidade que é: eu inscrevo-me na tua newsletter e tu podes recomendar newsletters que tu segues ou até receberes dinheiro por estás a recomendar a newsletter da outra pessoa. Ok. Eu acho que isto também vai acabar por acontecer em produtos, que é tu vais ter produtos de um nicho, é tipo, olha, já que estás a usar o meu produto, eu também recomendo que uses este ou este, podes ter este problema também. Ou seja, um produto acaba por ajudar à distribuição de outros produtos. Neste momento tu não. Que é o cross-selling tradicional, não é? Exato, mas são de entidades independentes, não é? Não é eu tenho um produto e também tenho outro e digo, tenho este produto e quero que compres o meu outro produto. Não, produto é de outra pessoa qualquer. Mas estamos a ajudar mutuamente com compensação monetária, não é? Mas é quase que. Já estás a falar num sistema de distribuição diferente, não é? Sim. De vendas. Eu não conheço nenhum produto em que tu faças sign up, inscreves-te e tenhas lá recomendação de produtos completamente diferentes, de entidades completamente diferentes, não é? Mas são relacionados. Uhum. Não existe. Nunca vi isto. Pois, quem faz mais proximamente disso seria o Google, mas é o modelo de negócio deles que teve só simplesmente com Sim, publicidade, sim, não é? É um leilão, sim, eu recomendo o teu produto se pagares mais. sim. É isto que o Google Sim. diz. E tens aí a questão da publicidade de. Pronto, toda a questão de que quando sou eu a recomendar-te um produto, não é? Yeah. Tu usas o meu, eu estou-te a recomendar, tu confias mais do que a publicidade, porque aí tu sabes, olha, isto tem quem está a pagar mais, não é? Não é necessariamente a recomendação deste produto que eu gosto. E aí que está a grande diferença, não é? Mas Já para não dizer que até o teu produto pode ter uma integração completamente diferente com aquele, não é? Uhum, Tu fazes esta questão das faturas e como é que classificas isto e aquilo? Olha, este produto nós ligamos por API uns com os outros, uhum. pá, é Sim, stream, para tu usares isto é facilito. sim. Tipo, crias uma conta num, já clicas no botão, cria automaticamente a conta no outro, já faz a ligação entre os dois produtos. Porque não, não é? Vocês acham que seria possível nós transformarmos o planeta todo em indie hackers? Temos 8 bilhões de indie hackers. Why not? Com a inteligência artificial a fazer o trabalho da treta que ninguém quer fazer, todos nós podemos dar asas à nossa imaginação e criar os nossos próprios negócios. Em áreas altamente de nicho. Ou então tens inteligências artificiais a fazer indie hack. E os humanos fazem o quê? Temos que arranjar uma coisa. Exatamente, Temos que chegaste arranjar a uma ter coisa para fazer. inteligentes, passam a fazer isso também. Exato. Até que nível é que a AI entrou agora na nossa vida toda? Tipo, imagino para um indie hacker ou para alguém que quer lançar coisas rápido e iterar rápido, deve ser uma ferramenta, deves ter o chat GPT aberto constantemente no teu browser. Eu estou a aprender a programar por causa do ChatGPT, porque antes era uma dor de cabeça, não é? Tu vais ao Google, ok. Como é que eu faço isto? Como é que faço aquilo? Não é esta a solução que eu preciso. E agora tu fazes copy-paste de código, pões lá, agora modifica-me isto, ou explica-me o que é que está aqui. Está feito. Estás a dizer, com o chat GPT fazes isso. Exatamente. Tenho um professor tipo 24 horas, 7 dias por semana lá dentro, não é? Por isso está a ajudar, está a ajudar muito nesse aspecto. É engraçado porque é um exemplo completamente diferente de tudo o que normalmente as pessoas falam do não, ele ajuda-me a escrever textos, ou ajuda-me a Sim. pesquisar informação, ou a sumarizar a informação. O que estás a dizer é tu estás a aprender a programar e estás a usar o chat GPT para te ensinar coisas Sim. que tu não percebes e não tens a quem perguntar, né? Ou Sim. demoraria mais tempo, vá. Exato, demoraria mais tempo se eu pesquisasse sozinho, não é? Eu perguntasse. Mas lá está, esse exemplo do texto é bom porque, lá está, eu como já tenho experiência em marketing e em escrever copy, não é? E em escrever páginas do website e por aí fora, eu sinto que eu posso pedir ao chat GPT, mas não vai ser exatamente aquilo que eu quero. E como para mim já é natural escrever aquilo, não é? Eu prefiro fazer eu próprio do que estar aí a pedir, porque acho que basicamente se olharmos para o ChatGPT como uma forma de delegar tarefas, não é? E não é? Como se tivesse alguém a trabalhar na tua equipa, mas que é um robô. Tu, quando estás a delegar tarefas, tens sempre esta preocupação de que faz sentido eu delegar isto e perder, vamos dizer, 15 minutos a explicar
cada vez o que é que eu preciso e depois a pessoa demora mais 45, não é? Ou ir diretamente eu e gastar 30, não é? Depois tens que considerar que tens que esperar pelo tempo e por aí fora. O ChatGPT não tem tempo de resposta, não é? Mas também para dar o contexto todo necessário e a aprendizagem é muito mais difícil, porque se tu treinas uma pessoa, olha, eu vou ensinar-te a escrever artigos, não é? Tu escreves desta forma e eu cada vez vou-te fazer um briefing de 15 minutos e tu escreves um artigo e devolves daqui a 2 dias. Podes fazer isto. Ou podes pedir ao ChatGPT. Só que o ChatGPT não tem a questão da aprendizagem contínua que a pessoa tem, não é? Tem, mas muito limitada ainda. Ahm, e lá está, tu, como não tem essa questão da aprendizagem, tu vais ter que estar sempre a corrigir. A maior parte das vezes tens que corrigir o que ele te devolve. Então aí perdes mais tempo. Sim, mas tu tens noção de que isso é por enquanto, não é? Eu sei, mas estamos a falar de momento. Daqui a um ano, se calhar temos um GPT-4, 5, quase já existe, e aí já podemos ter outra conversa. Acho que não não é? vamos ter o 5. Não, eles dizem que querem manter-se pelo 4, mas torná-lo melhor. Ainda tem lá um problema com o Musk para resolver também. Sim. Há aí muita discussão em torno disso. Muito sangue à volta do Sim. OpenAI, Sam Altman, Elon Musk, etc. Exato. Mas não é para o que nós vamos virar, Mas- não percebo, não sei, não conheço a situação. Mas isso Ao é o estado detalhe. atual. Daqui a um ano, se calhar este episódio já é inválido porque já não faz sentido o que estamos a dizer, não é? Certo. Haverá Mas outro. tens, por exemplo, AI já para criar imagens, Uhum. né? Quando estás a criar estou a pensar no site, estás a criar um Sim. site, queres imagens ilustrativas, Sim, uso. é mais fácil tu perderes esse tempo a investires no AI para ele perceber a imagem que tu queres do que Aham. andares num banco de imagem à Sim. procura da imagem exata que tu tens na tua Sim. cabeça, né? Nesse contexto eu uso. Eu uso porque é simplesmente acho que tu perdes ali algum tempo a aprender como é que tu usas, como é que escreves as Como é que prompts. fazes o prompt, o chamado prompt Exatamente. engineering, né? Portanto, como é que faz a Ah, pergunta? Mas depois de perceberes isso, lá está, tipo, eu faço lá a imagem específica que eu quero, no máximo tenho só que recortar, não é? Para enquadrar-se com o que eu preciso no site, e está. Mas é isso, tipo, não tenho que estar aí num banco de imagens, não tenho que pedir, sei lá, se é uma ilustração, já não tenho que pedir a alguém para a desenhar, não é? Tenho um robô que me faz isso e faz isso num instante, não é? Sim, e cria imagens que tu, mesmo se fosse só um banco de imagem com bilhões de imagens, Uhum. não está lá. Há pouco tempo, numa reunião do Vasco, dos insetos, já esteve aqui no Bitalk, estávamos a discutir um processo específico que ele quer fazer. Pá, e ele, em vez de só descrever o processo em texto, mostrou imagens. Hum. Assim, "Espera lá, mas uma pessoa perguntou, mas tu já tens isto feito? Já tens imagens? Ele, não, isto é AI. Portanto, ele foi ao AI, explicou-lhe o que era um insetozinho, como é que são os insetos dele, explicou o que é que ele queria, qual era o contexto e literalmente criou dezenas de imagens em AI que mostram a todas as pessoas que estavam lá para perceber o que é que ele estava a imaginar na cabeça dele, né? Uhum. E assim não ficou perfeito, pá, mas completamente diferente de leres um texto versus veres uma imagem. Sim. Pá, achei que foi muito, muito útil para passar a mensagem dele. Sim. E a imagem, se ele quisesse encontrar aquela imagem em banco de imagens, não existe, porque é literalmente uma ideia que ele tem na cabeça dele. Exato. Ninguém fez, muito menos com insetos. Né? Sim. Pois. Portanto, esse power da inteligência artificial que te permite criar coisas que não existem, lá está. Está a substituir, tu aí estás a substituir um designer que terias que contratar, Uhum. Sim. não é? E portanto, mais uma vez, é uma ferramenta que permite que cada pessoa tenha a sua empresa. Não é? E voltamos à mesma Exato. conversa. Quando tu tens estes robozinhos todos a trabalhar para ti, portanto, deixas de ter pessoas. E Sim. as pessoas passam a ser todas donas do negócio e trabalham todas umas com as outras e utilizam tecnologia para fazer leverage e para criar novos produtos e novas ideias e novos modelos de negócio. Não sei o que é que vai acontecer, mas vamos ter muitas menos pessoas, ou melhor, empresas muito mais pequenas. Até que ponto é que vão ser pequenas? Já não sei, não é? Mas de facto vais ter muito menos trabalho redundante. Podes até ter pessoas a trabalhar, mas ou vai ser para controlar as máquinas, ou seja, os robôs, não é? E tu ensinas a controlar os robôs e para que não tenhas tu que fazer. Ou então lá está, vais ter mais pessoas a trabalhar em várias Mas esse é um bom empresas. exemplo. Essa pessoa que ajuda a controlar os robôs pode ter a sua própria empresa Uhum. em que ajuda outros a controlar os robôs, não é? E tu vais buscá-lo a ele porque a única coisa que ele faz é controlar robôs. Exatamente. E ele é o melhor a controlar robôs. E se eu lhe pedis para ajudar, mas ajuda-me aqui também com esta pessoa. Não faço pessoas, só faço robôs. É Uhum. curioso Exato. teres dito sobre a dimensão das empresas.
pode ser assim, mas pode ser que nós caminhamos para um modelo em que tu vais ter menos grandes empresas, porque elas vão se concentrar cada vez mais. Portanto, vais ter em cada Menos grandes, mas as que ficarem serem maiores. Exatamente, as que ficarem serem muito maiores porque vão absorver outras, portanto vão crescer por aquisição e por fusão, etc, etc. Já agora, se olhares para os números, é exatamente isso que os gráficos dizem. E vais ter depois uma dispersão gigante de pequenos negócios, Sim. não é? E quem estiver ali no meio provavelmente está mais lixado, não é? Uhum. Porque os grandes vão dominar mesmo fatias muito grandes dos mercados. Ou seja, nós temos a tendência efetivamente por uma concentração de capital brutal. E a única safa que pode haver aí é de facto haver uma aposta muito grande em pequenos negócios de nicho que possam ser interessantes de facto e que no fundo vão sobrevivendo enquanto as grandes empresas também não endereçarem esses negócios, esses problemas. O que é que falta para as pessoas criarem mais empresas? Falta Será conhecimento. aptidão a risco? Conhecimento de quê? Específico? Para já, aptidão a risco, isso é óbvio, não é? Portanto, nem toda a gente, mas mesmo assim tens muita Sim, gente mas com olha o aptidão risco a risco. que o Diogo corre. Qual foi o risco que tu tiveste aquelas 2 semanas estiveste a testar o produto? Tempo, O algum teu tempo, dinheiro. basicamente. Mas ele Uhum. pode fazer isso porque ele tem um emprego. Ou melhor, a maior parte do A pessoal maior que parte das pessoas tem que emprego. são indie hackers tem emprego, Sim. tem trabalho, não é? Ou já tem Tens rendimento estável, não Tens um é? rendimento estável, Rendimento portanto não base. corres grande risco. Não pões em causa o teu rendimento. Mas uma pessoa que trabalhe numa grande empresa em Portugal, por exemplo, também não corre um grande risco. Exato. Sim. Mas depois não tem tempo. E o facto, não tem tempo disponível. Não quer estar depois de deitar os miúdos. Não tem tempo, mas não quer perdeu um ver episódio televisão. de Game of Thrones. Exatamente. Portanto, são questões de escolha, não é? E depois falta conhecimento em determinadas áreas. Ou seja, as pessoas não acham que são bons em tudo. E o facto de tu passares a ter muitas ferramentas que te ajudam a compensar isso, Colmatar esses problemas, né? vai incentivar as pessoas a fazer, a arriscar mais, portanto, e a experimentarem mesmo outros negócios. Sim, realmente, para nós, às vezes é difícil por causa do contexto, do teu contexto próprio, perceberes o contexto exterior. Mas, por exemplo, uma das coisas que a mim mais me admira é pessoas, empreendedores que vêm ter connosco, não é? Portanto, nós somos investidores, investimos em empresas e empreendedores que vêm ter connosco. E quando eu pergunto qual é a ajuda que precisam, ouvir pessoas a dizer que não é tanto advising ou mentoria ou pensar como ir para o mercado, é pá, eu não sei como é que se faz uma empresa. Hum. Estás a ver? E tu estás a pensar que uma pessoa que quer criar um negócio e a maior dificuldade que ele sente de transmitir a um investidor que está interessado em investir no negócio dele é pá, eu não sei como é que isto se faz. E o que ele está a dizer não é só ir ao Google e deixar, ok, onde é que eu vou primeiro? Como é que eu Uhum. arranjo um contabilista? O que é um certificado de admissibilidade? Como é que eu dou o nome à empresa? Isso tudo ele se calhar até escrevia no Google, mas como ele não sabe nada, que parece um bicho. Exato. Uhum. Né? E as pessoas têm receio de avançar. E porque depois também têm- conhecem montes de exemplos dos que arriscaram e tentaram e correu mal. Não é? E deu asneira. E deu asneiro não por causa da ideia, mas por causa da execução da ideia, não é? Portanto, ou seja, todos nós sabemos que a execução é muito mais importante que a ideia, não é? Sim. E de facto, se tu podes falhar na execução, não porque a ideia seja má, mas porque te faltam skills, não é? Faltam-te skills, ferramentas, conhecimento, apoio para fazer aquilo como deve ser, não é? Sim. E sobre isso de ficar queimado, entre aspas, não é? Ou seja, de viste alguém que fez uma empresa que correu mal, não é? Ou tentaste tu e correu mal, então já não tentas mais. Isso também é outro ponto, não é? Porque muitas vezes isso acontece porque estás demasiado otimista, não é? Sobre como é que aquilo vai funcionar e de que vai funcionar e não dás um passo atrás para avaliar. E então investes muito, não funciona e então ficas queimado e dizes não quero mais disto. Isto não é empresa, isso é uma treta, não é? Não, Yeah. não faz sentido. Quando não percebem que é tipo depois de teres criado a primeira, vais ter muita mais experiência para criar a segunda. E se não funcionar a segunda, também tens mais experiência para criar a terceira, não é? É um processo que estás sempre a melhorar. Ou seja, por cada pessoa que fica queimada, se calhar à terceira vez já conseguiam criar um negócio que era esse, não é? Era esse que funcionava e era esse que funcionava bem. Diogo, tu Mas queres partilhar a tua experiência com o talento? basicamente foi essa a história, não é? Ou seja, Uhum.
Exato. Eu fiquei Estavas a queimado. descrever, a gente Exato. lembrámos logo. É? Estava a contar a história de uma pessoa que na verdade era eu. Yeah. Mas foi isso, ou seja, ah, Mas o teu maior erro qual foi? Foi insistir. houve muitos erros, não é? Acontece sempre. Mas o produto estava lá, fiz com no code, funcionava, não é? Atingi o objetivo pretendido. A tração estava lá, estava a ter pessoas, não é? Mas naturalmente não tens capital, Mas não tinhas modelo de negócio. não tinha modelo de negócio, porque desde nascença eu basicamente o que eu estava a tentar fazer era ligar estudantes a empresas, não é? Ou melhor, a mentores. Depois as empresas estavam lá e conseguiam encontrar candidatos, publicitar as suas ofertas de emprego e melhorar a sua marca de empregador e por aí fora. E o erro inicial foi, ok, monetização vemos isso depois, não é? E então eu estava a conseguir os números, não é? De mentores e estudantes, mas depois as empresas eu falava e é tipo, ok, querem pagar? Sim, nós temos interesse, pagamos 50 euros por mês. Então eu estava a fazer as contas, ok, isto não vai haver mercado para isto, não é? E depois pensando em toda a dinâmica de como é que funcionaria isto, porque isto é um marketplace, que basicamente é local, ou seja, a experiência que um mentor dava a um estudante português, serão os portugueses, não é? Porque tem um contexto sobre o mercado laboral em Portugal, não é? Depois em Espanha já havia exemplos diferentes, ou seja, já precisava de mentores e de estudantes em Espanha, ou seja, de começar de novo, não é? E depois também tinha que começar de novo com as empresas, ou seja, já havia aqui uma estrutura de custos que não funcionava, não é? Porque as empresas não queriam pagar o suficiente por isto, não é? E lá está. Mas o Facebook, quando começou, também não tinha modelo de negócio. Sim, mas tu basicamente com o Facebook, Ou o Twitter. mas lá está, eles com o mesmo produto, eles conseguem ter uma rede à escala global, não é? Conseguiram ter. Sim, Houve conseguiram ter. muitos outros que não conseguiram. E a parte da monetização, eles basicamente conseguiam fazer. Tu podes fazer lá publicidade a qualquer coisa que queiras, não é? Pode ser qualquer produto, qualquer serviço, até política, não é? Eu não te estou a contrariar, estou a Sim, dizer, sim, sim. há muitas startups, ainda hoje, que vão por esse caminho, acham que a monetização vem depois, não é? Que Exato. o modelo de negócio vem depois. E dou sempre o exemplo do Facebook. Exatamente. Portanto, Exato. pá, e a gente sabe que as coisas não são replicáveis, não é? Sim, Não é? e lá está. No meu caso eu não testei a monetização, havia potencial para monetização, havia monetização, mas não era o valor que eu podia cobrar às empresas não era suficientemente alto. Não havia ali um mercado suficientemente alto para sustentar as operações da empresa. E aqui podemos falar de que, ok, mas pronto, és uma empresa, uma pessoa, não é? E tinhas uma estrutura muito pequena, ah, e pronto, também não precisavas de muitos clientes, certo? Mas depois entra aqui noutra questão que é o mercado que eu estava a atacar, ou seja, existem muitas poucas empresas em Portugal que poderiam comprar o meu produto, não é? E essas empresas, como são empresas muito grandes, não havia muito interesse em trabalhar com empresas de uma só pessoa, não é? Ou seja, precisavam de requisitos específicos no produto, precisavam de reuniões, por exemplo, presenciais, não é? E quando tu vais contabilizando essas coisas todas que tens ao lidar com empresas enterprise, corporate, não é? Esses custos adicionais, esses requerimentos adicionais, não é compatível com o modelo de empresa de uma só pessoa. E se calhar também é outro tema que é, estamos a falar de que vai haver muitas empresas de uma pessoa, mas essas empresas de uma pessoa vão servir as empresas pequenas, médias ou até outras microempresas, não é? Mas empresas enterprise parece difícil, ao menos sejam produtos puramente software, Uhum. porque senão não há. Existe um custo de estrutura e uma expectativa, não é? Uhum. Já enraizada na Sim. cabeça das pessoas do que é uma empresa séria. Sim, Uhum. exato. Não é por acaso que quando querem lançar um venture capital, um fundo de venture capital ou grandes escritórios de advogados vão para sítios muito específicos, com escritórios muito Sim. específicos, né? Há uma imagem para manter, claro. Olha, Diogo, podemos ir aqui à nossa frigideirazinha, que ela já deve ter preparado qualquer coisa muito interessante para ti. Vou-te pedir aqui que escolhas um ingrediente. Posso ter à vontade? Pode ser batata frita. Ok. Está aqui. Certo. Podes ler e responder. Mas lê em voz alta.
O que é que falta para estares ao nível do Leo Burnett ou do Gary Vaynerchuk? Gary V! O famoso Gary Vee. Que tinha muitos vídeos a motivar-me no início. Mas Ouvias muito? ouvia, mas acho que toda a gente ouviu a uma certa Há uma fase da vida. Exato, agora já não. Fala demasiado e muito alto para mim. Mas não sei, acho que Eu acho que essa pergunta da frigideira vem um bocado com o que tu tens, por exemplo, no teu LinkedIn, né? Que é chegar ao 1%, ao top 1% dos melhores marketeers. Uhum. Né? E interessante, já vi um post teu qualquer, já não é bem marketeer, agora já sou um marketeer builder, não era? Acho que era builder. Não, isso foi. Estava a falar com algumas pessoas, eles disseram que pá, nem sequer te vejo como marketeer, tu és aquele gajo que faz coisas, não é? Mas isso já é outro tema, mas ainda tenho essa missão, ainda quero, e isso está tudo relacionado com também a ideia de fazer os produtos, que é tu olhas marketeer, o que é um bom marketeer? Alguém que consegue vender algo tipo, do zero, não é? E chegar a milhões, são centenas de milhares de pessoas, não é? E tu, se vês alguém que faz isso, tu dizes, opá, esta pessoa sabe o que está a fazer, não é? E é isso, eu quero chegar a um produto, não é? E conseguir fazer com que ele cresça tanto que se pode dizer, ok, o marketing funcionou, o produto funcionou, não é? Isto Este aqui gajo acertou na mousse. foi impecável, não é? É. E lá está. E a única forma de chegar lá é tentar várias ideias e fazer muitas iterações até conseguir esse grande sucesso, digamos, que realmente vem funcionar. E não precisa de ser uma empresa que fatura 1 milhão de euros por ano, não é? Simplesmente precisa ser uma coisa que seja fora de comum. Em que realmente se consegue dizer, isto cresceu e cresceu bem. Lá está a fazer dinheiro, é lucrativa, um pouco mais importa, não é? Às vezes é não são isso. lucrativos, né? Olha para a Wikipedia. Sim. É um projeto espetacular. Estão sempre a pedir dinheiro. Agora já há muito tempo que não me pedem, não sei se é... o que é que se passa, mas Tens que entrar lá na altura tem certa. que ir lá do ver. mês. Olha, Diogo, muito obrigado por teres vindo, teres partilhado estas Obrigado. coisas, este mundo dos indie hackers, né? Que é um termo utilizado no fundo para gajos loucos que querem criar empresas e resolver vários problemas no mundo Sozinhos. sozinhos, Sozinhos. Alguma ou companhia. com alguma companhia assim mais limitada. Portanto, esperamos que estejas inspirado também para procurar mais sobre esta área. E E pode ser que venha a ser um indie hacker. pode ser que estejamos a falar com o Indie Hack, consigamos aumentar dos 6 para 7 em Portugal. És tu o sétimo. Diogo, obrigado. Obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado a todos. Olha, há uma coisa que eu queria ver contigo que tu falaste ainda sobre a Talentum, não era? Uhum. Que era um problema que tu falaste que se chama o medo do julgamento. Hum. Porquê é que eu queria levantar este tema? Porque acho que é um problema muito grande na nossa cultura. Há outras seguramente no mundo, há algumas onde não é. Por exemplo, nos Estados Unidos eu sinto que não tens isso, e daí as pessoas se calhar arriscarem tanto, etc. Ou ser só uma das coisas. O que é que isto significa, o medo do julgamento? O que é que tu tinhas medo? Tu falas de uma multidão invisível. Uhum. Sim. Acho que tu acabas sempre de sentir isso quando lanças alguma coisa nova, não é? Lá está. Eu acho que também eu só consegui ultrapassar isso porque das pessoas mais próximas eu tinha apoio, não é? E eu passava, sei lá, 12 horas a trabalhar e depois chegava e estava tipo, ok, isto é impossível, isto não vai dar. E diziam, não, isto vais conseguir, tem calma, respira, vai dormir e amanhã voltas a isto, não é? mas depois tens sempre esta sensação de que tu vais falhar e as pessoas vão dizer-te maluquinho, não é? Está aqui a tentar fazer uma empresa sozinho, não é? Isto não tem potencial para andar. Pá, Por acaso é engraçado essa tua frase do maluquinho, porque eu estou mesmo a ver um português a dizer isso, né? exato. O puto Sim, que anda ali a tentar fazer umas coisas e a juntar umas exato. cenas. Sim, é um maluquinho. passatempo, não Anda a é? estar, é maluquinho, está-se a divertir. Ele um dia arranja um trabalho a sério. É, Exato. quando é que vais trabalhar? Exato. E é isso, ou seja, acho que tens muito essa cultura, é a cultura do pessimismo, de isso nunca vai dar. Isso Que estás-te a achas que alguém cansar. vai pagar por isso? Esquece. Exato. Ou porquê, E- porquê que ninguém fez isso? Yeah. Se não há, é porque não é preciso. Exato. E lá está, isto também cabe ser uma bagagem cultural, não é? Tu nasces num país, cresces nesse país e tu vais ouvindo ao longo de quando cresces, não é? Vais ouvindo essas conversas e começas a achar que aquilo é verdade, não é? Tal como estás a dizer dos americanos, que é eles se calhar crescem
até chegarem aos 18, sempre com histórias de pessoas que conseguiram e fizeram e tiveram sucesso e agora estão super bem na vida. E começaram do zero e Exato. vieram para este país num barco Exato, todo exato, que é o furado. American Dream, não é? O Yeah. sonho americano. Ah, eu nunca ouvi falar de pessoas que começaram do zero e chegaram aos milhões em Portugal e ouvi falar disso dos mídia, não é? E nos jornais e por aí fora. Não há essas histórias. Não se contam essas histórias nas escolas, não se contam essas histórias na cultura, nada, não é? Ou seja, isso acaba por ficar enraizado contigo, porque nós não temos a ideia de vou fugir da norma, não é? Ou seja, tens a norma daquilo que todas as pessoas fazem. É muito difícil tu teres um comportamento oposto. E se não vês ninguém que está a assumir riscos e a tentar, não é, de criar uma empresa e ter sucesso e ter muita receita e subir na vida, não é? Tu não vais querer seguir esse caminho. Mas, sei lá, nos países como os Estados Unidos é visto como uma coisa normal. Ou seja, se tu desempregares esse caminho, ninguém vai dizer que é isto, não é? Isto é uma ideia estúpida, não é? Não, ok, não, eu por acaso conheço uma pessoa lá, pá, um primo de um amigo meu que por acaso fez isso, olha, correu-lhe super bem, não é? Vai em frente, não é? É uma coisa normal lá. Enquanto aqui não Tu existem achas que o essas histórias. sucesso em Portugal é mal visto? Também, sim. Mas isso acho que é sempre que tens aquela cena de o outro tem, não merece, ou então teve que alterar qualquer coisa. Tens sempre isso, não é? Tens sempre Eu essa estou crítica. convencido de que se a inveja pagasse imposto, nós tínhamos um Estado muito rico. Sim. Mas por acaso é engraçado falares disso, porque ainda ontem estava a ver um vídeo do Charlie Munger, Uhum. que para quem não sabe é o sócio do Warren Buffett. E ele dizia que o Warren Buffett lhe dizia uma coisa muito interessante, que era: os problemas no mundo não vêm da ambição desmesurada das pessoas, vêm da inveja. Uhum. Portanto, para ele a lógica é a inveja, não é a ambição e eu vou fazer bué dinheiro. As pessoas não querem fazer bué dinheiro. As Uhum. pessoas têm inveja de quem tem e também querem fazer. É a Exato. lógica do Warren Buffett. Estava a falar um bocado de como é que eu comecei a fazer isto, não é? Pode ser, de certa forma, dizer que era inveja. Eu vi aquelas histórias de sucesso de outras pessoas Claramente, yeah. e disse: eu também quero isto, não é? Não é vou tirar a estas pessoas, eu também quero isto. Eu também quero chegar ali. Lá está. E então acho que a inveja é raiz de todo o mal e também de tudo bem, não é? Porque tu fazes coisas, sais da tua zona de conforto e vais fazer coisas porque tens inveja de alguma coisa e também a queres, não é? Também queres isso para ti. E também queres um estado, uma emoção, um bem para ti. Yeah. Mas sinto que há vários níveis de inveja, não é? Sim. Estamos Há a usar a vários mesma palavra para descrever estilos de duas inveja. coisas Sim, diferentes. tu estás a usar a palavra inveja para descrever a ambição, Yeah. não é? Sim, Que é diferente. sim. Mas é um tipo de inveja. Exato. A um ambição tem tipo que de surgir de inveja. E alguma, depois de há um alguma tipo coisa. de inveja em Portugal que é a inveja do julgamento. Do tu assumires que sabes o que é que estás a ver, não é? Portanto, vês uma pessoa a passar, aquele nasceu aqui, ou conhece aquele, ou deram-lhe este tacho, ou ele está aqui. Há sempre uma coisa. Tu não és capaz de ver uma pessoa que para, fazer um exemplo estapafúrdio, com um Ferrari à porta da padaria portuguesa e tu estás sentado na padaria portuguesa a comer um croissant misto. Tu não és capaz de olhar para aquilo e dizer assim: fogo, este gajo deve ter criado um negócio espetacular, deve ajudar bué pessoas em todo o mundo e deve ter um pricing bué fixe porque as pessoas querem mesmo estar com a marca dele. Pá, este gajo deve ser incrível. Não. Dizem este gajo roubou. Quem? Olha, este deve ser advogado ou deputado ou. Né? Exato. É logo, meu. Existe. Exato. É imediato. E nos Estados Unidos, do que eu conheço, nunca vivi lá para poder dizer isso, eu sinto que é exatamente ao contrário. Tu vês um gajo a parar de Ferrari na padaria portuguesa, ela diz isso nos Estados Unidos, e os gajos imediatamente: ih, aquele gajo, o que é que será que ele criou? E bora lá falar com ele. O que é que trabalhas? O que é que fazes? O que é que vendes? É logo curiosidade, não é? Curiosidade barra admiração, enquanto que aqui é inveja barra julgamento. É o que eu Sim. sinto. Sim. E também a sensação de que se tu, vamos supor, por exemplo, crias um negócio, ajudas muitas pessoas e por aí fora, não é? Depois consegues comprar um Ferrari. Sentes que vais fazer isso e depois ainda por cima as pessoas vão te julgar e vão dizer mal de ti, também não ajudam, não é? Porque, basicamente é tipo, vou fazer as coisas, sei quanto nos Estados Unidos Mas isto iam-te incentivar, iam-te dar os parabéns, não é? Muito bem feito. Aqui não é? daí Eu aquilo que tu conheço falaste, que é o conheço- medo do julgamento.
Conheço uma pessoa que trabalhou muito que para comprar um Maserati, para quem não sabe é um carro bastante caro, e depois não queria tirar o Maserati da garagem porque sempre que ia com o Maserati a algum lado as pessoas que ficavam a olhar para ele e a julgar e etc. Né? Só Exato. Fónico, é em Portugal. Mas é isso, repara, se tu tens medo do julgamento, é também dentro disso, estamos a falar da mesma coisa. Porque isso afasta, não só afasta as pessoas dos negócios e da tentativa de arriscarem, de empreender, etc., como por exemplo também afasta as pessoas da política, não é? Ou seja, os Foi um bom melhores salto. não vão, porque não se querem expor, não é? Não querem expor a sua família, não querem expor a sua vida pessoal, para começarem a vasculhar e a inventar histórias de que aconteceu isto, aconteceu aquilo, não é? Que ele é isto, ou que é aquilo, ou que fez aquilo, etc. Ou Portanto, que a mulher tem uma empresa que não sei do que, por isso. pois, quer dizer, as pessoas não se querem expor, não vão. Sim. E isso, obviamente, empobrece tudo, não é? Empobrece a política, Claro. empobrece as nossas empresas. Empobrece as decisões Sim. políticas, não é? O nível de capacidade que O que, possa ter. o que é que tu achas que foi o teu. Tu tiveste assim algum momento de eureka? Especialmente depois da Talento, né? Que tiveste a insistir, já devias ter desistido há muito mais tempo, né? Se fosse o Diogo 2, provavelmente a Talento tinha demorado 1/10 do tempo. Sim. Tinha. Mas tu tiveste algum clique? Porque eu, por exemplo, nesta área tive um clique quando eu descobri o fórum de indie hacking. Uhum. Esqueci-me do nome do homem que criou aquele do rapaz. O Channing. E portanto, quando eu vi os vídeos dele inicialmente, eu vi aquilo, eu fiquei completamente maravilhado. E pensava, fónix, existe tantos gajos a fazer tipo dinheiro. One man show, tem 2 ou 3 negócios. Por exemplo, o gajo do signo no Twitter, que agora é o X, o Levels.io, Uhum. deves conhecer bem. Sim. Pá, o homem está sempre a fazer projetos, tem uma data de projetos, tem projetos que fazem muito dinheiro. Uhum. Né? É um nómada digital, indie hacker. Não sei se ele se apelida de indie hacker, mas é claramente um indie hacker. Sim. Né? Isso é. E para mim foi quando eu descobri esse podcast, porque ele também tem um podcast para além do fórum, que me fez assim a luz na cabeça de perceber, para lá, estes negócios bootstrap, etc., têm muito espaço no mercado, muito mais do que nós pensamos. Uhum. E há muita gente a fazê-lo. Tu tiveste algum momento assim, de alguma coisa desse género, que te fez o clique? Eu acho que foi. Também comecei a comer os episódios de podcast assim todos os dias, não é? Estava a ouvir, sempre a ouvir, sempre a ouvir, a ler as histórias e eu assim, quer dizer, isto são Se estes pessoas, gajos conseguem, são pessoas normais que elas simplesmente experimentaram, chegaram a uma ideia, conseguiram promover da forma certa e funcionou. Deu trabalho, sim, mas não é impossível, não é? Porque acho que antes tinha aquela ideia de que, ok, criar uma empresa isto tem uma dor de cabeça enorme, não é? Tem muitas partes, muitos processos, e eles simplificaram aquilo uma coisa tão fácil, não é? É tipo, ok, tens um problema, constróis algo para resolver esse problema, mostras isto às pessoas, elas nem se calhar pagam. constróis, idealizas algo, né? Idealizas isto, não na é? tua lógica, é idealizas, Sim, colocas no papel sim, e fazes conta que ele existe e vendes. exato. E é isto. Ou seja, é quase que tens. Lá está, estavas a dar um bocado o exemplo de criar uma empresa, não é? É quase pegar no processo todo que é pá, parte burocrática, contabilística, legal, tudo isso, e pões tipo numa lista de 10 passos. Está. E é isto. E basicamente o que aconteceu foi isto. Tive esse momento de eureka quando percebi que não era um bicho de 7 cabeças, era simplesmente uma lista de 5 passos que eu tinha que seguir e podia começar a lançar ideias. E foi Uhum. isto. E aí acho que mudou tudo, não é? Porque houve aqui alguma coisa que mudou no chip, não é? Na cabeça, que me mostrou que realmente isto não era assim tão complicado. Isso significa que agora, quando andas no teu dia a dia e olhas para uma coisa qualquer, estás sempre à procura de resolver Ah, sim. problemas de nicho. Eu tenho imensas ideias que quero fazer e eu lanço ideias. No outro dia fiz uma que tinha muitos áudios para ouvir, áudios de 5 minutos, e não apetecia ouvir áudios porque custa-me a concentrar e depois tenho que estar a. Mas ok, áudios o quê? tipo WhatsApp, Tipo WhatsApp. estás a ver? E eu não conseguia concentrar, e ok, como é que eu né, tenho que quase que tirar notas, né? Porque num áudio de 5 minutos fala-se tantos temas que é impossível acompanhar. Então eu queria uma coisa que transcrevesse aquilo. Então foi isso que eu fiz. Eu simplesmente, ok, como é que eu faço um bot no Telegram e um bot no WhatsApp? Ok, descobri. Fui à Mel, comprei um cartão SIM, criei uma conta para o WhatsApp, para ter lá um bot, fiz a ligação com APIs e tudo mais, tu envias para lá um áudio, fazem a transcrição passado 5 segundos e pronto.
e tenho um problema que algo que resolve o meu problema, não é? E agora vou tentar vender aquilo, não é? Eu consegui lançar isso, que é um bocado complicado com o Facebook, com o WhatsApp, Pois, eu fazer estava a essas pensar, coisas. essa integração no WhatsApp não é assim tão simples. No Telegram é facílimo, Sim, mas no tive para aí WhatsApp... 3 semanas a só lidar com a plataforma deles, mas consegui. E agora tenho um produto que vou começar a promover e a vender, não é? E lá está. Não sei quanto dinheiro vai Já fazer. agora, nós gravamos o Bitalk em diferido, portanto, quando vocês estão, tu que estás a ouvir isto agora, provavelmente o Diogo já passou mais 6 Sim, ideias. sim. Mas já tenho mais 2 cá Portanto, fora. se alguém for lá ver esse produto e ainda estiveres a falar dele, é porque isso está a funcionar, né? Sim. E vai continuar no ar, porque aquilo não tem. Lá está, não tem custos fixos. Aquilo está lá, tem custos fixos, Tens mas muito pequeninos, não o é? cartão da Mel, não? Sim, lá está, é muito pequenininho aquilo aqui. 10 euros por mês, não é? Não posso manter isso ativo. Ahm, e vai continuar ali. Está a resolver o meu problema. Eu vou promovendo isto aos poucos, não é? Sempre consigo, não é? Vou encontrando assim um canal novo, faço, não é? Promovo. E aquilo depois, porque quando vais ter um dia em que tens um dia de sorte, se continuares sempre a tentar, um dia aquilo vai funcionar e vais ter uma massa de utilizadores muito maiores. E depois é Depois uma tens o bola de neve. passa-palavra, exatamente. E lá está, depois é ver se, ok, isto funciona como produto grátis, agora vai funcionar como produto pago, não é? Ou seja, consigo fazer com que as pessoas paguem para usar isto? Eu acho que sim, não é? Senão Imagina que não. Ok, então como é que eu enfio publicidade aqui? Ou pode como é que eu ser, vou buscar comissão de outro sítio qualquer, né? exatamente, sim. Vejo depois aí formas de monetizar. Pronto, e mesmo que não consiga monetizar, já tenho mais alguma experiência, já consegui promover isto a mais pessoas Pelo menos já tens uma ferramenta para, e tenho uma para as tuas ferramenta que resolve o mensagens meu de voz. problema. Neste caso, para as mensagens que lhe mandam a ele. Sim, Exatamente. Eu também não gosto muito de mensagens de voz, sinceramente. pronto, podes usar, depois eu dou-te o link. Oh! Primeiro Começamos bem. cliente. Pois é verdade. O que é que vem a seguir? A seguir ao quê? A seguir a isto tudo? Vais continuar a fazer isto? Vais continuar a testar produtos? Queres encontrar o quê? 2 ou 3 empresas que sejam o fit perfeito, deixá-las a trabalhar, não é? Os teus escravos digitais, não é? Sendo que não são pessoas, é mais Sim. aceitável. Algoritmos escravizados que trabalham 24 Exato. horas por dia para ti. É isso que tu procuras? Criar 4, 5, 6 empresas? Ou tu nunca queres só criar 2 ou 3 empresas com sucesso que te permitam continuar a fazer loucuras e continuar a fazer loucuras para sempre? Eu acho que eu não me importo de ter só uma, não é? Desde que, lá está, desde que eu continue a aprender e que aquilo continue a trazer desafios, não é? Porque abdicar daquela empresa e agora, olha, não vou tentar fazer isto crescer mais, não é? Se está a funcionar, se estás-te a divertir, se gostas daquilo que estás a fazer, então continua a trabalhar no projeto, não é? E depois podes ter outra ideia e dizes, olha, pá, esta semana para fazer uma pausa, vou trabalhar noutra ideia, não é? Já não vou trabalhar na mesma. E lanças e pode ser que também tenha sucesso, mas eu acho que é isto, é simplesmente todos os dias eu consegui fazer algo criativo que puxe pela imaginação, puxe pela criatividade e que me faça aprender algo novo, porque eu sinto que se fizer isto nunca vai chegar a um ponto em que vou estar cansado de, de criar ideias novas, não é? Porque estás sempre a testar, algumas vão funcionar, outras não vão. Mas pronto, estou-me a divertir, aprendo coisas novas e é isto que interessa. Pode ser 5 empresas, pode ser uma, mas é isto, não é tanto sobre o número de empresas. Como é que uma pessoa começa? Imagina que quem nos está a ouvir agora está a pensar: Fónix, eu quero ter a vida deste gajo. A vida deste gajo. Sim. Então fica a trabalhar a noite toda. Pá. Mas tipo, não é trabalhar. Find work that Divirto-me. feels like play, não é? Divertir-se. É diversão. Acho que primeiro é começar a olhar para coisas. Um bom exercício é sempre no dia a dia perceber, ok, o que é que me está a chatear, não é? Mas aí já estás no processo. Tipo, eu nem sei como começar, não é? Que Isso é só pensar. ir procurares indie hacking no Google, Sim. ler histórias de pessoas, não é? Tens o Sim. próprio Se for para inspiração, fórum, blog. sim, se for para inspiração, eu diria que é o podcast deles, não é? E o fórum dos indie hackers, porque aí não falta histórias e fórmulas e dicas e como validar produtos e por aí fora. Vai-se lá, Aquilo é uma bíblia. é mesmo. É a bíblia do indie hacking. Mas agora é pago, não é? Não é pago, é um bocado como o Twitter/X fez, não é? Ou seja, se quiseres ter vantagens dentro da plataforma, Tem uma conta podes premium. pagar, exatamente.
E tens lá tipo uma verified account e podes adicionar mais coisas ao teu perfil. É que já me e por tinham aí dito, fora. porque eu tenho uma conta já muito antiga, né? E Sim. portanto ainda tinha acesso, mas Sim. houve pessoas que me disseram que não conseguiam se inscrever, tinha que se pagar. Isso já foi há um tempo atrás, como forma de moderar o conteúdo, não é? Ou seja, só podias entrar com convite. Mas agora já voltou a normal. Foi mais um teste, né? O próprio gajo que gera o fórum de indie hacking Não, é um indie hacker, né? Sim, fez um teste para ver se tinha menos spam na comunidade. Parece que não funcionou muito bem, mas pronto, voltou ao normal. E agora tem esse sistema pago, não é? Que acaba de dar-lhe receita e consegue moderar de certa forma o conteúdo, não é? E continua a fazer o podcast. E continuar a fazer o podcast, sim. No podcast agora ele traz pessoas, né? Que são indie hackers que contam do seu percurso, o que é Sim. que eles fizeram, etc. E Sim. está em todos os podcasts a trazer pessoas novas, de áreas diferentes. Sim. Portanto, é para quem se quer inspirar. Sim, com níveis de sucesso diferentes, não é? Ou seja, há uns que faturam milhões ao ano, há outros que não é? Mas é isso, tem de tudo, não é? E então acho que aí me parece sempre esse, é se calhar ter um bocado de inspiração, não é? E ver, ok, isto é possível, não é assim um mundo distante, é trazer essa visão que está longe e trazer cá para a beira, que é conseguimos perceber que isto não Ganhar está. confiança. Ganhar confiança. É isso que eu ia dizer, mas depois também precisa ganhar. Eu ia dizer tomates, porque já não estamos no quê, já posso dizer. Ah, de vez em quando precisa dizer. Eu lembro-me de ler lá no fórum pessoas que diziam: pá, já venho a este fórum há 3 ou 4 anos que estou a ler muitas histórias, nunca fiz nada, comecei agora, é isto que eu estou a fazer, e começam a partilhar, né? Às Sim. vezes as pessoas precisam ganhar coragem Exato. e tu ganhas coragem também estando no meio, envolve. Sim, Uhum. sim. Coragem e tempo, não é? O fazer tempo para aquilo. Depois tens mil e uma coisas muito mais interessantes do que ficares a olhar para o computador das 8 à meia-noite, não é? Mas tens que fazer tempo para investir no projeto. Depois, lá está. É encontrar o problema, criar algo que resolva esse problema, mesmo que não seja real, não é? Mesmo que seja só uma página a descrever isso, e encontrar pessoas para. Pá, vocês Para nem comprar. imaginam a quantidade de vezes que eu falo com empreendedores que estão a criar startups em que a dica é mesmo: pá, esquece os investidores, meu. Façam. Esquece os investidores. Precisamos de 150 mil euros para avançar com esta empresa. Mas o que é que já fizeste? Não, precisamos de 150 mil euros. Temos que fazer o produto. Sim, Normalmente é o produto. exato. É 70, Precisa de 80% do dinheiro é para o produto. 3 programadores para fazer o Preciso de produto. 3 programadores durante 8 meses para desenvolver este produto. Sim. E nós sempre a mesma coisa. Está aqui Unicorn Platform, está aqui No Code, está aqui No Code, está aqui Airtable, está aqui Zapier, está aqui todas estas ferramentas. E a maior parte delas são grátis. Que é Exato. ridículo. Tu fazes isso, pá, em 2 ou 3 dias montas tudo, não precisas de fazer nada Testas. disso. E testas. Exato. E se estiveres a ganhar tração, né? Porque o que eu costumo dizer aos empreendedores é uma coisa que é: a não ser que tu estejas a lançar foguetões para o espaço e a aterrá-los na Terra, como está a fazer a SpaceX, o teu problema não é tecnologia. O problema de uma empresa raramente é um risco tecnológico. Para o Musk era, imagino quando ele disse: olha, vou lançar um foguetão e ele vai aterrar. É maluco, como é que ele vai aterrar? Né? Claro. Isso é um problema tecnológico. Agora, a maior parte dos marketplaces, e-commerce, SaaS, whatever que estejas a construir, o problema não é tecnologia, São é clientes. vendas. Uhum. São clientes. Portanto, tu não Fácil. precisas ter um mega produto feito, só tens que me provar que sabes vender. Que tens no mercado. E Sim. sabes vender. Distribuição vender, do né? produto. E muitas vezes é isso que eu digo. Então, mas vocês dizem que investem em pré-seed, né? Que eu digo sempre, nós investimos pre-company, pre-revenue, pre-product. Né? Nós investimos nessa fase. Mas se nós fôssemos investir em todas as pessoas que vêm connosco nessa fase, nós investíamos em 7 ou 8 empresas por semana. Uhum. Certo? Sim. Nós não conseguimos investir em 7 ou 8 empresas por semana e, portanto, o que é que nós procuramos? Procuramos também validar que existe um fit entre o que a pessoa está a fazer e a capacidade dela de chegar ao mercado. É só isso. Isso às Sim. vezes são coisas muito simples, né? Não é preciso ter Porque milhares de se a vendas. pessoa não consegue testar, se não consegue testar o mercado, também não vai conseguir vender. Uhum. Sim. Pois, não é tão científico, né? Mas Mas sim, não vai conseguir. a probabilidade É porque está aí. não tem a habilidade, não tem a perspicácia e a abordagem para o fazer. Não é? Porque testar é fácil. E também acho que também às vezes vêm pessoas falar comigo, não é? Pedir conselhos e por aí fora. E dizem também a mesma conversa, preciso de financiamento, não é? Para avançar com isto. E eu, tipo, mas já pensaste que vamos pôr na pele de um investidor, o que é que ele vai preferir? Algo que já foi testado, mesmo que seja de uma forma muito crua, não é? E que já conseguiste algumas pessoas a usar e tiveste algum feedback e até talvez algumas vendas, ou vai preferir algo que é tipo uma ideia Do chuveiro. fecheiro. Eu chamo sempre as ideias de chuveiro. Tiveste uma ideia de chuveiro,
Saíste do chuveiro, limpaste com a toalha, abriste o PowerPoint, fizeste 4 slides e mandaste um e-mail ao Tocha. Né? Porque não fizeste mais nada, fez uma apresentação. Não, mas já estou a pensar nisto há meses. Está bem? Action! Né? Faz alguma ação. E depois é a questão das pessoas perceberem que não é o único caminho, meu. Sim. É o único caminho, não é ir pitchar a investidores, levantar rondas de 500 mil euros ou 2 milhões para criar uma empresa. Não é o único caminho. Tu és a prova viva disso, né? Tu podes testar modelos de negócio, podes literalmente lançar empresas. Uhum. Tens muitas pessoas que lançam empresas assim. Podes ir de uma forma mais tradicional. Podes vender primeiro, fazer o produto depois. Não há quem faça isso, né? Podes seguir um caminho de indie hacking, se as coisas começarem a ter uma atração interessante, não é? E tu podes, e o produto pode, ou melhor, aquela ideia pode se tornar num negócio mesmo interessante, não é? Maior. E pode E se aí tornar num podes negócio buscar. VC, como tu estavas a Sim, dizer. sim. né? Exatamente, aí podes ir buscar investimento e escalar. Exato. Aliás, nós comunicamos exatamente por essa razão, porque nós sabemos o que estás a fazer, indie hacking, etc. Muito pouco provável que estejas a fazer uma empresa na qual seja interessante para nós investir, mas eu tenho a certeza que se um dia acertares num jackpot e tu sentires, não, este nicho está a correr bem, mas isto tem um potencial brutal para ir para aqui e para Sim. aqui, Preciso mais preciso de dinheiro. uma injeção de capital, né? Exato. Portanto, e aí faz sentido mudares a direção e dizer, isto já não é indie hacking, agora vou buscar VC. Exato. E acho que lá está, tens as opções todas em aberto, não é? Uhum. E tu vais, experimentas e fazes aquilo que sentes que é melhor, não é? Tu podes estar bootstrap, daquilo está a correr bem, não é? Paga-te as contas e depois dizes: não, quero que isto cresça, não é? Eu acho que sinto que isto aqui podia fazer algo maior. Vamos falar com investidores. E aí vocês têm ação e as Aí coisas mudam de procura-se o figura. fit. Ou até podes ter outra situação em que está a correr muito bem, Uhum. está a correr tão bem que os investidores vêm ter contigo e tu mandas-os bugiar. Também pode Certo? acontecer. Também há essa situação. É que eu acho que nós às vezes, se calhar também por culpa das redes sociais e da comunicação social, nós criamos ideias pré-concebidas sobre como é que os percursos das empresas são, ou dos empreendedores, ou dos produtos inovadores, mas não o mundo não é preto e branco, é altamente com muitos tons de cinzento e as coisas são muito diferentes. E as pessoas devem se adaptar à sua realidade. Uhum. Né? E não é pela realidade deles ser mais A ou B que elas vão ter mais ou menos sucesso. E em bom rigor não é porque agora haja mais investidores, não é? Que passou a haver muito mais negócios, não é? Antes também não havia tantos investidores, ou não havia investidores, e havia montes de gente a fazer negócios interessantes, Uhum. não é? E a maior parte deles começaram assim. A gente agora chama indie hacking, mas foi assim que eles começaram, Sim. não é? Bootstrapping. Bootstrapping. Olha, Bootstrapping. Diogo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Espero que eu. este tenha sido um episódio inspirador. Epá, eu estava muito excitado de fazer este episódio exatamente por causa disto. Pá, porque é uma abordagem completamente diferente em que não estamos a falar de VC e dinheiro. Pá, hoje consegues lançar a tua ideia. Portanto, a pessoa que nos ouviu até aqui, tu que me estás a ouvir até aqui, provavelmente ouviste até aqui porque tens aí uma ideia na gaveta e estás com dificuldade de a lançar. Pá, espero que isto tenha sido uma inspiração para começares a fazer já. Depois partilha connosco, a ver se funcionou. Exatamente. Diogo, mais uma vez obrigadíssimo. Obrigado. Pessoal, já sabem onde nos encontrar. Voltas para a semana. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Obrigado. Alright, done. Agora sim. Control.